Fogo Morto, de José Lins do Rego. Essa é a parte 2 do livro, capítulo 3, segundo vídeo. Então, você achou que eu não ia fazer mais digressões? Achou errado, cara. Vou fazer mais uma digressão, que eu acho que esse é o meu trabalho, né? Senão eu seria um narrador aqui pra você. Que eu preciso concluir ou levar para frente o raciocínio que nós fizemos no vídeo anterior, né? Então, se no final das contas só eu posso deixar o meu fogo morrer, se no final das contas só eu posso abrir mão da minha liberdade, no final das contas também a minha dignidade, só eu consigo tirar a minha própria dignidade. Ninguém consegue tirar a minha própria dignidade. Não estou com isso isentando a sociedade do seu papel, né? Existem sociedades mais justas, sociedades menos justas, e as sociedades mais justas são certamente uma conquista nossa como humanidade. Não é isso. É claro que uma sociedade que defende a escravidão é uma sociedade extremamente injusta, né? Mas uma coisa não anula a outra, né? Não anula a responsabilidade do indivíduo, ok? Deixa eu dar um exemplo de um filme, é bem interessante, um filme bem legal. Se eu conseguir lembrar do nome, eu coloco ali na descrição. Se você ficar interessado, me peça, eu vou fazer um esforço para lembrar. Tem esse filme, um filme coreano. Basicamente é um garoto bem bobão, assim, aqueles fracotes, sabe? E aí ele começa a namorar com uma menina, e essa menina, eu acho que ela começa a atrair ele, ou ela é seduzida por aquele típico cara, o bonitão, o fortão, etc, né? E aí, como todo filme de nerd, como se fosse um nerd, mas não é o caso, porque o cara trabalha e tudo mais, mas como se fosse um nerd, ele vai tentar se superar pra bater nesse cara, ou fazer alguma coisa, né? Daí ele começa a treinar boxe, o filme inteiro ele vai treinando no boxe. No final das contas, eles vão pra briga, e o que acontece? O cara fortão lá ganha a luta, né? Bate nele, e ele, além de ter uma menina que traiu ele com esse cara, apanha desse cara, né? E aí você pode pensar, olha aí, ó, aí você tem um caso em que o cara perdeu a dignidade por causa dos outros. Eu não concordo. É claro que o babacão lá que dormiu com a menina, com a mulher, com a namorada dele, é claro que a namorada dele estão 100% errados, mas há como, e esse foi o caso no filme, ele não perder a dignidade. Eu lembro que no meio da luta ele não tinha como dar nenhum soco no cara, o cara tava em cima dele, batendo nele. E aí o que ele fez? O único recurso que ele teve foi se mijar pra poder sujar o cara. Pelo menos ele mijou um pouco no cara. Ele se mijou de propósito, né? Ele se mijou de propósito pro que o cara ficasse molhado e pelo menos algum ataque o cara ia sofrer, né? É claro que isso é muito patético no final. Porra, o cara apanhou e se mijou ali. Mas eu achei incrível essa ideia de que até o final ele não perdeu a dignidade, no sentido, ele estava lutando, ele estava tentando, ok? Então é isso que eu quero dizer com o perder da dignidade só pode ser feito pelo indivíduo, né? Novamente, quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, então você está protegendo uma sociedade opressora. Não é o ponto. Novamente, eu estou dizendo que uma coisa não elimina a outra. Não é porque a sociedade é opressora, não é porque, sei lá, eu sou criança e os meus pais me batem sem razão, que eu sou obrigado a perder minha dignidade. Não é isso. Não é isso. A dignidade sempre vai ser uma... O que é a dignidade nesse caso? Fazer o que é certo. Fazer o que deve ser feito, né? Então, por exemplo, numa briga... Então, lembre-se, eu não estou levando em conta aqui a definição de bonzinho, né? Fazer o que deve ser feito é só ajudar os outros. Não, numa briga o que deve ser feito? Você tem que bater no cara, você está brigando, não tá? Então você tem que bater no cara. E nos casos, como nesse caso extremo, ele não tinha força, não tinha habilidade, mas o que ele conseguia fazer naquele momento era mijar no cara, e foi isso que ele fez, né?
Deixa eu dar mais um exemplo, agora eu acho que pende mais pelo lado da literatura. No livro Of Mice and Men, em português, sobre meninos, homens e ratos, talvez, não sei como é que foi traduzido, do Steinbeck, a gente tem aí como personagem principal, dois personagens principais, na verdade, que são dois desses trabalhadores durante a crise de 29 e os anos em volta ali da crise de 29, que iam de cidade em cidade trabalhando, oferecendo seus serviços, ganhando pouquíssimo, né? E aí você tem aqueles donos das fazendas que mandam e desmandam na coisa, né? E aí é claro, como que se interpreta sempre o livro, que é sobre a opressão do dono da fazenda, que explora os seus empregados, etc. Tudo isso está tudo certo, concordo plenamente com tudo isso, né? Quase, em alguns casos ali, quase que uma escravidão. Se o cara não trabalha ali na fazenda, o cara vai passar fome e o cara tem que ficar ali. Ótimo, concordo plenamente. Só que nós não podemos nunca esquecer do outro lado, né? Que é o indivíduo tem a obrigação de lutar contra esse sistema injusto, por exemplo, né? Ele tem a obrigação de tentar fazer o que é certo. Não importa qual seja a situação, não importa o quão carrasco for o seu chefe, você tem a obrigação de tentar ter dignidade. E novamente, fazer o que é certo eu não estou usando aqui, então eu tenho que amar o meu chefe e trabalhar para ele, para que ele cresça. Não, se o certo for, sei lá, matar o teu chefe, você tem que fazer isso com dignidade, né? Perder a dignidade é falar, eu não tenho como eu fazer nada, então eu vou ficar só bebendo e trabalhando porque o meu chefe me oprime. Não, né? Fazer o que é certo é fazer o que é digno, fazer o que é forte. Lembre-se que para os gregos, ser forte, ser belo e ser verdadeiro é a mesma coisa, né? Fomos nós que separamos essas coisas e pensamos que o bonzinho não é necessariamente forte. Ele é bonzinho, olha, fraquinho, bonzinho, né? Para os gregos, o bonzinho, na verdade, é o bonzão, né? Há uma diferença em ser o bonzão e ser o bonzinho. Bom, tudo isso eu posso desenvolver, se você tiver curiosidade em algum ponto específico, eu faço um vídeo específico, eu sei que eu estou colocando muita coisa, mas é um ponto importante, né? Então, se ficar qualquer coisa obscura, mande um comentário aí que eu desenvolvo. Vamos voltar então, né? Esses personagens principais, é interessante o seguinte fato, eles queriam comprar uma fazenda, eles tinham um sonho bem utópico, né? E eles ganhavam $50 por mês, alguma coisa assim. Que é pouco, mas não é tipo o que seria $50 hoje, né? É bem pouco. Mas é interessante que aí eles iam na zona, eles todo o tempo que eles podiam, eles compravam bebida para poder tentar esquecer a vida de merda que eles tinham, né? Novamente, todos focam como um chefe carrasco estraga a vida das pessoas, etc, etc. Ótimo, isso a responsabilidade do chefe, ele deve pagar, né? Mas eu sempre tive por mim que se em vez de ir pra zona, em vez de ficar bebendo, esses caras, né, esses dois personagens principais, eles guardassem esse dinheiro, por mais que seja centavinhos, eles não teriam perdido a dignidade deles em relação a aquele sistema que está oprimindo eles, né? Então, eu acho que a crítica tem que se fazer de cá, mas a crítica tem que se fazer de cá. Porque se eu admito que esse ponto eles não têm liberdade nenhuma, então eu estou dizendo que eles são meros bonecos, né? E aí sim quer tirar toda a dignidade do personagem. O personagem é simplesmente guiado pelo contexto social, histórico, ou qualquer coisa assim. Isso é muito perigoso fazer. Então volto a enfatizar. Pode ser que porque eles tiveram azar de viver num período extremamente cruel e opressor, que eles não conseguissem nunca comprar as fazendas, a chacrinha deles para eles poderem viver. Mas, mesmo assim,
havia uma certa dignidade. A parte deles, eles estariam fazendo, né? Que é, eu vou tentar sair disso daqui, né? Eu não vou passar a minha vida inteira viajando de fazenda em fazenda, gastando quase todo o meu dinheiro comendo ali e o resto do dinheiro bebendo e pagando prostituta. Não, não é isso que eu vou fazer. Então eu vou acabar gastando quase todo o meu dinheiro, mas que eu guarde centavinhos, mas eu ainda assim vou guardar, ou sei lá, vou planejar matar o dono da fazenda, não sei, né? Perceba que eu não estou entrando no quesito do que é certo ou errado no sentido de em relação ao outro. Eu estou focando no que é certo ou errado no sentido de abrir mão da sua liberdade, abrir mão da autoria da sua vida. Acho que esse é o ponto. Você está abrindo a mão do controle da sua vida porque tem coisas em volta te oprimindo. Acho que é sobre isso que eu estou falando. Sobre matar e tudo mais. Por isso que eu estou usando esses exemplos, né? Nem estou me preocupando. Isso daí seria uma outra questão, né? É certo matar o outro, etc, etc. Isso é uma outra questão. Mas a questão que eu estou focando é essa, né? Se eu trabalho naquela fazenda e simplesmente abro mão de toda a perspectiva de futuro com a desculpa de que os outros tiraram o meu futuro, eu estou abrindo mão da minha dignidade. Eu estou abrindo mão. É só assim que a gente pode perder a dignidade. A mesma coisa com o Capitão Tomás. Ok? A mesma coisa com o escravo do Capitão Tomás. Né? Então, sei lá, eu sou um escravo numa fazenda. Então, alguma coisa eu tenho que fazer com a minha vida. Né? Não vou me entregar à bebida. Então, sei lá, tenho estratégias. Eu vou trabalhar muito bem para eu agradar o meu senhor e não apanhar tanto, ou eu vou ficar planejando, guardando, sei lá, escondendo comida e tudo mais e vou tentar fugir, por mais que depois eu seja açoitado diversas vezes. Ou eu vou tentar matar o meu senhor de engenho, porque isso não é justo, e depois eu vou tentar matar mais alguém e vou morrer. Não sei. Não sei qual seria a solução, mas o que eu estou tentando defender é que até o escravo, né, ele pode manter a sua dignidade. Ok? Então esse é o ponto principal. A dignidade não tiram de você. Você dá. Ok? É só assim que você perde a sua dignidade. Né? Só que cuidado, quando a gente começa a usar as palavras, a gente pega uma palavra em específico e abrange para os outros contextos e tira conclusões que a gente não deveria tirar. Isso não quer dizer, sei lá, que um país que tem as pessoas lá, os refugiados, e as pessoas não têm nem água para beber, isso não quer dizer que elas não estão que elas estão em uma condição digna, né? Ah, não, é porque eles têm uma dignidade própria, então elas estão na condição... Não, isso não quer dizer. Isso é uma coisa indigna. O que estão fazendo com eles é indigno, ok? Isso não pode acontecer, né? Uma coisa que é certa, por exemplo, não tem nem discussão. Não pode existir criança no mundo com fome, ok? Então, repare. Só que tudo isso, essa nossa crítica para, por exemplo, essa situação extremamente indigna, não pode nos fazer esquecer que a dignidade pessoal só é entregue se você dá, né? Se você dá de livre e espontânea vontade, né? Para alguns é muito mais difícil que os outros, né? Vamos imaginar que você é uma pessoa que tem que trabalhar 15 horas por dia para conseguir comer. Para essa pessoa é extremamente difícil manter a sua dignidade, né? Tem pessoas que têm mais azar que as outras. E por causa disso nós temos que preocupar temos que nos preocupar com nós como sociedade, né? Como uma estrutura que pode, por exemplo, fazer uma criança passar fome. É claro que isso é extremamente importante. Mas a nossa sede de melhorar a sociedade não pode interferir no reconhecimento dessa verdade. Okay? Que no final das contas, cada pessoa mantém a sua liberdade. Bom, eu acho que esse foi o segundo vídeo de grande digressão. Vamos esperar que no próximo eu realmente volte para a nossa leitura aqui, né?